Muito bem, então vamos procurar caracterizar as vistas ortográficas deste objeto que encontra-se em perspectiva isométrica simplificada. Vamos considerar que este objeto está envolvido por uma caixa de vidro e vamos procurar projetar cada um dos lados do objeto nas faces desta caixa de vidro. Depois disso, vamos procurar estabelecer uma planificação destas faces da caixa. Com isso, vamos ter as suas respectivas vistas. Então, podemos começar aqui pela vista frontal. O que o observador enxerga? A projeção ela é cilíndrica ortogonal. O observador irá enxergar todas estas arestas aqui. Então, marcamos aqui a visão do observador. Esta medida da altura, esta base daqui, a soma destas duas arestas vão ter o valor de 4,35. Então, marcamos aqui o valor respectivo da base e também o seu valor da altura. Podemos estabelecer todo o contorno. Temos esta outra medida, então estabelecemos todo o contorno da figura. O que acontece? Todas as arestas que são externas são sempre visíveis. Então marcamos aqui esta outra aresta e realizamos todo o contorno. Estas duas linhas daqui projetadas vão ficar uma única reta. Então, marcamos diretamente. Esta outra reta daqui, ela terá uma projeção que ela vai ficar sobreposta a esta aresta. Mas o distanciamento é o mesmo. Então, esta aresta, ela é invisível. Como temos uma aresta visível na frente, sempre vamos inserir a aresta que tem visibilidade. Mas a medida correspondente vamos verificar em relação a esta aresta invisível. Então, marcamos aqui esse distanciamento. Depois, temos também esta outra aresta. Marcamos diretamente. E para termos estas arestas que estão inclinadas, o que vamos procurar fazer? Projetar elas. Então, esta aresta projetada, ela ficará esta. E esta outra aresta daqui terá esta inclinação. Ou seja, a aresta inclinada, ela pertence a um plano que é perpendicular ao plano frontal. Então, a projeção deste plano terá uma projeção acumulada. Então, independente da figura geométrica que tivesse nesse plano, ficaria caracterizado por uma única reta. Então, a gente obtém as medidas desta reta diretamente aqui com as suas cotas. Então, sabemos que a altura é 3,6 e sabemos aqui o distanciamento em relação ao seu ponto médio. As suas medidas. Então, a marcação destas duas arestas vai corresponder às medidas correspondentes da projeção de um plano paralelo ao frontal. Então, neste caso, temos a medida correspondente da vista frontal. Então, podemos deixar aqui inserida a sua identificação. Como o objeto está inserido dentro de uma caixa de vidro, então, estas faces correspondentes podemos estabelecer um distanciamento. Então, podemos estabelecer que cada um desses lados daqui estão equidistantes em relação a estas arestas da caixa de vidro, das faces da caixa de vidro. Então, podemos estabelecer aqui uma medida de 0,7. Então, estas linhas daqui vão corresponder à marcação deste retângulo envolvente que está equidistante dos lados desta projeção. Bom, isto facilita para obtermos a vista lateral esquerda e também a vista superior. Porque a gente analisa com estas medidas aqui destas faces que estão planificadas, que a vista frontal e a vista lateral esquerda terão a mesma altura. O valor correspondente da frontal e da vista superior também terão esta mesma medida de comprimento. Então, para a marcação da vista lateral esquerda, o observador ele se desloca para a esquerda. Então, o que ele enxerga? Irá enxergar todo este retângulo envolvente na parte da sua marcação. Então, toda essa parte daqui será visível, também esta aresta daqui. Todo esse contorno aqui terá uma visibilidade. Então, temos a marcação
da lateral esquerda, e estas linhas que são visíveis vamos projetar na direita. Então o observador fica na esquerda, o que ele enxerga ele projeta na direita, em função do posicionamento. Então deixamos a mesma altura deste retângulo da vista frontal e estabelecemos essa marcação. Então podemos marcar aqui também um distanciamento de 0,7 e deste distanciamento de 0,7 temos esta medida daqui que corresponde a esta projeção. Então essa projeção é uma projeção segmentada, mas quando se visualiza da lateral esquerda, ela vai ficar projetada uma única reta. Então toda esta parte daqui visível, ela fica esta reta. Esta parte também está segmentada, quando visualiza da lateral esquerda, ela vai ficar uma única reta. Estabelecemos as projeções. Estas duas arestas daqui também terá uma representação na vertical. Esta aresta que está paralela, marcamos diretamente. Então, da mesma forma aqui, temos uma linha horizontal, podemos marcar diretamente. Temos esse retângulo, então temos as suas respectivas medidas. E esse retângulo temos também essa continuação destas duas linhas segmentadas. Então aqui podemos marcar diretamente. Da mesma forma, essa reta está inclinada, então temos que verificar sua projeção acumulada. A projeção acumulada, ela vai ficar... Projeção acumulada, quando eu digo, é do plano. Então, todo este plano daqui também é perpendicular ao plano da lateral esquerda, porque tem uma reta que é perpendicular ao plano da lateral esquerda. Então, esta reta daqui, sendo perpendicular, faz com que todo o plano tenha uma projeção acumulada. A projeção acumulada fica sendo uma única reta. Então, esta única reta dá para se obter em função dessas medidas. Temos o valor 2,25 e temos também a sua altura. Então, marcamos essa identificação daqui, basta unir desse ponto até este. A marcação estabelecida da vista lateral esquerda. Então, a vista frontal, os valores correspondentes da altura da frontal da lateral esquerda são iguais. Então, o giro da lateral esquerda se dá ao redor desta reta, que é denominada de charneira, eixo de rotação. Então, em função depois de estabelecida a projeção, gira-se em torno desse eixo. Para termos a vista superior, mantemos esta mesma medida e transferimos essa medida da lateral esquerda, porque essas medidas aqui são idênticas. Então aqui podemos deixar com a visualização original e agora a gente vai posicionar o observador para procurarmos projetar a vista superior. Então na vista superior o observador se desloca para a parte superior e o que ele visualiza? Vai visualizar toda esta representação. Visualiza esse retângulo, esta parte daqui, todo este contorno será visível e este plano inclinado. Então, toda esta marcação daqui terá uma visibilidade. Vai projetar onde? Vai projetar na parte inferior. Então, vai projetar neste plano daqui. Então, neste plano daqui, a projeção da vista superior. Então, marcamos este retângulo. Então, essas medidas de retângulo, a gente pode transferir com compasso. 1/4 da abertura do compasso, transferimos diretamente esta medida. Assim também com as demais medidas. Então, se eu quero transferir essa medida daqui da lateral esquerda, cada uma dessas medidas daqui, elas podem ser transferidas traçando uma perpendicular em relação ao lado do retângulo e depois utilizando 1/4 da abertura da circunferência. Ou também o esquadro a 45 graus. Então, transferimos essas medidas, se quisermos utilizar o compasso, ou até mesmo verificando essas medidas daqui e transferindo diretamente. Bom, então transferimos o retângulo e cada um dos lados correspondentes. Depois, a gente pode verificar um alinhamento da vista frontal com os valores da vista superior. Obrigatoriamente, a vista superior, o limite estabelecido das suas medidas vão ficar em função desse distanciamento. Então, marcamos aqui a vista superior. Então, enxergamos estas linhas que estão descontínuas, mas projetadas, essas linhas vão ficar neste alinhamento. Então, marcamos aqui diretamente.
Também essas linhas daqui, todas essas linhas correspondentes aqui, que estão paralelas entre si, quando se visualiza de cima, elas vão ficar perpendiculares a esse eixo. Então aqui a gente poderia traçar várias linhas e com isso teríamos a marcação da vista superior. Ou seja, estas linhas daqui, elas se direcionam. Ou seja, quando enxergamos de frente esta reta, a reta ela tem uma projeção acumulada. Ou seja, a projeção acumulada da reta fica um ponto. Então, a visão de frente fica um ponto. Quando enxergamos de cima, ela vai ficar uma reta em verdadeira grandeza. Tá? Da mesma maneira, todas essas arestas daqui, de frente, elas vão ficar este ponto e este. De cima, vão ficar caracterizadas sendo em verdadeira grandeza. Então, aqui todas elas têm o mesmo alinhamento, da mesma maneira aqui. Então, se eu quero transferir um exemplo, essa medida, tá? Esta medida para a parte frontal, para a parte superior, no caso, eu transfiro com compasso. Então, 1/4 de circunferência. E com isso, eu vou traçar uma paralela e vou ter essa medida correspondente. Então, essa medida e essa daqui estão em verdadeira grandeza, porque temos uma projeção acumulada. Então, aqui mais para termos uma ideia da visualização desta parte superior. Então, da mesma maneira que temos a vista superior, podemos também obter as demais vistas. Então, marcamos aqui, vista superior, para termos a vista lateral direita. Então, o observador ele vai se deslocar para a direita. Então, o deslocamento do observador está aqui na frontal, se desloca para a direita. O que ele vai enxergar? Bom, só vai enxergar esta parte daqui, somente esse retângulo. Tá? Todas essas outras arestas aqui internas são invisíveis. Então, quando ele enxerga esse retângulo, ele vai projetar na esquerda. Tá? E o giro vai se dar em relação a esta aresta. Esse giro daqui vai ser a reta charneira. Então, temos também os valores complementares. Eu posso transferir da vista superior para a vista lateral direita. Então, da mesma forma, posso utilizar também o compasso e realizar esta transferência. Então, o que acontece aqui? Na vista lateral direita, enxerga somente esse retângulo. E estas arestas aqui, um exemplo, esta aresta daqui, ela é invisível, então ela fica tracejada. Da mesma forma, ela terá uma projeção acumulada. Então, essa aresta acumulada vai ficar esta. Quando giramos, esse giro faz com que esta inclinação fique simétrica da lateral esquerda. Então, o observador está aqui. Ele projetou e depois girou. Então, temos esta simetria em relação à vista lateral esquerda. Única diferença, que agora temos as arestas tracejadas, ou seja, são invisíveis. Toda esta parte daqui, o observador não enxerga, então deixamos as arestas invisíveis. O giro se dá ao redor desse eixo. Para a vista posterior, da mesma maneira. Então, o giro vai se dar em relação a esta reta charneira. O observador irá se deslocar para trás do objeto. Então, o observador ele consegue enxergar cada uma destas arestas aqui. Deixamos esta marcação. E esta aresta daqui ela é invisível. Como não temos uma aresta visível sobrepondo ela, ela vai ficar tracejada. Então, esta é a visão do observador. Quando giramos ao redor deste eixo daqui, vamos ter a representação da vista posterior diretamente. Então, temos uma simetria em relação à vista frontal. Esta marcação, então, esta aresta seria esta aresta tracejada. E para a vista inferior, o processo é o mesmo. O observador irá se deslocar para a parte inferior e irá projetar na parte superior. Então, o observador está aqui abaixo. Tudo que ele enxerga vai projetar na parte superior dessa representação. E o eixo de rotação será este daqui. Então, com isso, temos uma simetria em relação à vista superior. Então, na vista inferior, o observador enxerga toda essa parte de contorno daqui. E essas partes internas são invisíveis. Tá? Então, projetamos aqui diretamente.
Todos esses elementos poderíamos transferir com um compasso.